Hoje vamos falar sobre uma das etapas mais importantes na compra de um imóvel, o financiamento. Para isso, temos a honra de receber a Bruna Brambilla, especialista em financiamento no correspondente Caixa Aqui. Ela vai nos ajudar a entender melhor sobre o plano pró-cotista e como ele pode ser uma excelente opção para quem está em busca do tão sonhado lar. Então seja muito bem-vinda, Bruna. É uma honra para a gente contar com essa sua experiência em financiamento aí há 15 anos. Trabalhando só com isso e muito mais do que isso, né? Eu tenho certeza que nasceu vendo o seu pai trabalhar com isso, né? Então, acredito que não seja só a questão dos 15 anos e não que isso seja pouco, mas que seja algo que veio ali desde da sua casa mesmo. Com certeza você devia brincar de casinha, de financiar a casinha. Visitar imóvel final de semana. De visitar imóvel com o papai final de semana. Então, tenho certeza que você tem muito para agregar, tanto para a gente quanto para quem está buscando comprar um imóvel e precisa de o financiamento, né? Então, muito obrigada. Queria que você explicasse para a gente, Bruna, hoje, uma pessoa ela fala assim, ó, eu quero comprar um imóvel, eu preciso de um financiamento. Qual é o primeiro passo? O que ela precisa fazer? Com o que ela precisa se preocupar? Quando ela chega até você, quais são as orientações que você dá para essa pessoa? Primeiro de tudo, a gente já inicia o relacionamento dela com a instituição bancária. Então, a gente abre a conta na Caixa Econômica, orientamos sobre como movimentar essa conta, não fazer outras dívidas, outros empréstimos, evitar gastos no cartão de crédito, que impacta muito também no endividamento familiar. E a partir dali, a gente já faz a pré-aprovação do crédito. Com o crédito aprovado, ela já pode sair, escolher a casa pronta, escolher o terreno e o projeto da construção, se for aquisição de terreno e construção também. Uhum. Me explica um pouco melhor sobre como que funciona, sobre esses cuidados que a pessoa ela precisa ter. Existe um limite que ela possa gastar no cartão de crédito, por exemplo, ou algum cuidado pontual que ela precisa ter, como, eu vou fazer uma declaração de imposto de renda. Quais são esses cuidados se eu estou pensando em financiar um imóvel? Com relação a gastos, ela foi lá e comprou um carro, ela já paga R$500 de parcela do carro. Só que se a gente vai pegar 30% da renda dela, já compromete quase os 30%. Então a Caixa vai considerar isso, vai considerar que ela também tem que pagar mercado, lazer, já paga o carro, então é muito provável que ela fique inadimplente. Então o ideal é que esse cliente ele pague uma parcela menor ou que nem aprove o crédito. Então se está pensando em comprar a casa, vamos deixar o carro para um segundo momento, outros empréstimos também para um segundo momento. O que ela precisa fazer a respeito do imposto de renda? Se existe algo em específico, caso ela esteja pensando em comprar um imóvel, que ela tenha que fazer nessa declaração do imposto de renda? O imposto de renda, ele é necessário se ela estiver obrigada a declarar perante a Receita. Então, ela ganha acima do teto que a Receita estabelece como mínimo, aí ela tem que declarar. Se não, rendas menores abaixo desse teto de isenção, a Caixa costuma aprovar como renda informal. Então, a Caixa faz entrevista, analisa extrato bancário, a gente aprova como renda informal mesmo. Legal. Já vi acontecer casos, e isso com certeza você vai saber dizer pra gente, tanto, não sei se entra nessa questão de renda informal, mas sobre alterar o valor para poder dar uma renda. Como que funciona isso e quais são os prejuízos que pode se acarretar com esse tipo de informação? É bem complicado porque às vezes a gente recebe o cliente, aí qual renda eu tenho que ter para fazer o financiamento? Só que o banco ele já considera N situações para que esse cliente não fique inadimplente, para que ele aguente pagar a parcela e pague as demais despesas ali do mês da casa. Então, tivemos um caso até faz 1 ano ou 2 que nós tivemos um caso bem sério ali. O cliente trouxe para nós um contra-cheque, chegou no momento de entrevista com o gerente e o gerente verificou que tinha um lançamento um pouco estranho, né? A gente não tem conhecimento contábil, então muita coisa a gente não tem como ter o olho do gerente do banco.
E aí ele questionou com o cliente, que lançamento que é esse daqui? Aí ele, esse daí eu só paguei R$ 20 lá para eles alterarem para mim. Então ele tinha sido orientado, não sei por quem, para ter feito essa alteração para que ficasse uma parcela melhor, uma entrada melhor. Só que foi um caso que, além dele perder as taxas que ele pagou nas análises iniciais, foi um caso que foi até para a Polícia Federal. Caixa é um banco público, então um documento apresentado ali falso é muito grave, né? Então esse cliente ele ficou com restritivo, ele não vai conseguir contratar novamente dentro da Caixa e é bem sério, bem sério. E como que faz, igual, para o cliente ele conseguir aprovar essa renda informal? O que que é válido para a Caixa? A gente sempre orienta o cliente a manter a veracidade da informação. Então, eu sou manicure. Você tem uma MEI, você tem um Instagram que você publica a sua rotina, o seu trabalho, tem recibos, o que tiver para comprovar, porque realmente é informal. Talvez ela não vá ter exatinho na conta, tudo como poderia. Então, é analisado um contexto ali. Jura? Tá em Instagram? Olha só, gente. Aí o que que eles veem no Instagram? Por exemplo, se a pessoa é um barbeiro, você movimenta o saldo em conta? Não, não movimento. Você tem um cartão? Não, não tenho. Você não tem Instagram? Não, mas como assim? Como você divulga o seu trabalho? Então, assim, é algo que tudo, é um contexto que vai ajudar a comprovar, sim. Olha só, a Caixa, tá vendo? Tem que movimentar o Instagram. Ajuda um pouquinho também. Ajuda um pouquinho, tem que movimentar o Instagram. E o que que você dá de conselho para evitar, na verdade, esses problemas com o imposto de renda? Eu sei que existe uma época para a pessoa ela começar a se preparar quando ela vai fazer o financiamento para ela já começar a se preparar ali no imposto de renda. Como Sim. é que funciona isso? Geralmente é agora em março que a Receita Federal abre o prazo. Então, a Receita Federal abriu o prazo, já pode estar declarando. E a Caixa só aceita o imposto de renda com até 30 dias de atraso. Então, se ele for declarar lá em dezembro, fora do prazo, a gente não tem como usar como renda comprovada. Se é o caso de renda informal, o cliente tem um score bom, aprova na renda informal, mas não é todo cliente. Então, se é um cliente que às vezes teve uma conta ou outra que atrasou, não tem muito histórico bancário, às vezes a gente não consegue aprovar no informal. Então, com o imposto de renda, ele já entra como renda comprovada. Aí tem mais força na hora de jogar ele no sistema. Legal. Hoje, uma média de quantos? Se você pega 10 casos ali, você tem uma estimativa de quantos casos que você consegue fazer essa aprovação? Hoje tem uma margem muito boa de aprovação. Teve épocas que não aprovava nada, hoje uns 90% a gente está conseguindo aprovar. Que benção. E a maioria, né? Às vezes a pessoa trabalha de carteira assinada durante o dia, à noite faz algum extra, né? Trabalha com aplicativos, enfim. Então é muito normal hoje. E com essa oscilação da taxa de juros, como que vocês têm feito para conseguir ter toda essa taxa de aprovação e quais estratégias que você sugere realmente para esses clientes para que eles consigam uma melhor taxa de financiamento? Hoje, dentro do Minha Casa Minha Vida, utiliza recursos do FGTS. Então, a gente tem taxas ali que não oscilaram. Apesar da Selic estar subindo, né, nos últimos meses, essa taxa do Minha Casa Minha Vida ela não teve alteração. Então, a gente tem taxas ali a partir de 4,5% ao ano, mais TR. E quando a gente vai para a linha SBPE, uma linha que realmente ela dá uma oscilada, se a Selic está muito alta, o banco tem que subir, tem que limitar um pouco mais o crédito. Só que mesmo assim a gente tem taxa hoje no SBPE de mais ou menos 10% ao ano. É uma taxa muito baixa, considerando que a Selic está em 13%, mais ou menos. Então hoje o dinheiro parado em conta ele rende mais do que o valor do empréstimo. Então vale a pena comprar. Vale. E esses programas, como a Minha Casa Minha Vida, como que você vê que ele influencia, até conversando aqui com o seu pai, né? Ele comentou também sobre isso, mas qual que é a sua visão sobre o programa do Minha Casa Minha Vida em relação à moradia e à aprovação mesmo de financiamento? Olha, eu acho que para nossa cidade gira muita coisa que ninguém vê. Então a gente pega uma casa hoje que é construída, vai ter o pedreiro, vai ter o eletricista, o pintor, o vidraceiro, envolve um recurso que fica aqui na cidade.
Então, entra o recurso de financiamento, entra o subsídio do governo federal, quando é empreendimento ainda entra o subsídio do governo estadual. Então, é muito recurso que entra para a nossa cidade. Só no ano passado, a gente fez um levantamento, 2024 entrou quase 200 milhões entre valor de financiamento do Minha Casa Minha Vida, que é o imóvel de até 210 mil aqui em Umuarama, e subsídio federal e estadual, foram quase 200 milhões, é muito recurso. E a gente fala de um cliente que para de pagar aluguel e ele começa a pagar a parcela da casa própria. O aluguel, você está pagando ele, às vezes você tem um pouco mais de flexibilidade, você pode mudar, só que eventualmente você tem um filho. Você não sabe o dia de amanhã se acontece alguma coisa com você. Se você vier a faltar, no financiamento, o financiamento é quitado. No aluguel, não. E seu filho vai ficar aonde, né? Então, para os pais que financiam, que têm criança, assim, é muito segurança. E como que funciona essas regras em relação ao financiamento para usar o FGTS? Tem que residir e trabalhar na cidade onde está comprando e não pode ter outro imóvel ou financiamento ativo no país. Mas a gente tem algumas regrinhas específicas, a gente sempre analisa o caso a caso. Entendi. Você consegue pontuar algumas essas principais regras para gente? Sim, sobre não possuir imóvel, então a pessoa mora aqui em Umuarama, está comprando imóvel aqui em Umuarama, trabalha aqui também. Não tem mais nenhum outro imóvel, não tem financiamento ativo em qualquer parte do país, ela consegue sim comprar o imóvel. Se ela tem um imóvel em outra cidade, que não é limítrofe aqui com a nossa região, não é impedimento. Então, ela pode ter esse imóvel fora desde que não esteja financiado e a gente consegue um financiamento aqui usando a FGTS novamente. Legal. E em relação a essa questão do FGTS mesmo, e a relação de reforma, é possível? Vocês fazem financiamento para reforma? Para a reforma, tem uma linha específica, que é a reforma e ampliação. O imóvel ele fica em garantia e é possível levantar até 100% do custo da reforma. Só que no financiamento não é possível usar o FGTS. Ah, Tem que entendi. ser só valor financiado. Só que depois, para amortizar esse financiamento, é possível usar o FGTS. Ah, então essa é a relação. Então a pessoa ela faz ali o financiamento. Existe um teto para financiamento de reforma? Como que funciona? Não existia. Por conta da Selic alta, a linha que a Caixa empresta essas linhas de reforma é a linha SBPE. Ficou mais escasso o recurso, então a Caixa começou a restringir o crédito. Então hoje é um financiamento por CPF, imóveis de até 1,5 milhão. Então hoje a gente está com esse teto, mas antigamente não tinha. Possivelmente, a hora que a Selic voltar a cair, a gente volte a ter menos limitações ali nessa linha também. E consegue até 100%. Desde que a soma do valor do imóvel, mais a reforma, tem as cotas ali que a Caixa considera, mas acaba dando até 100% da reforma. Nossa. E que orientações que você daria para quem está pensando em adquirir um imóvel por meio do plano do Procotista? Procotista é uma linha intermediária entre o Minha Casa Minha Vida e a linha SBPE, que tem os juros um pouco mais altos. No Procotista, aplicam basicamente as mesmas regras do Minha Casa Minha Vida, com uma regra a mais de que tem que ter carteira assinada. Então, se é empresário que nos procura, eu não consigo atender na maioria das vezes, a não ser que ele tenha um saldo de FGTS residual mais alto. Mas o Procotista ele vai ter uma taxa hoje de 8% ao ano, mais ou menos, e ele vem com um recurso muito limitado. Então, geralmente, ano passado, o recurso acabou em setembro. Então, a gente contratou muito para cotista. Agora, esse ano voltou para imóveis novos e construção. Possivelmente, o recurso também não vai durar até dezembro. Então, a gente pega os clientes que têm interesse e contratar o quanto antes. Quais são as principais vantagens do Procotista? Taxa de juros. É a menor taxa de juros comparado ao SBPE e também tem o mesmo teto de 1,5 milhão. Não, esse ano limitou menor. Era até 1,5 milhão, agora está em 500 mil só o valor do imóvel. Ah, mas dá para adquirir um imóvel bacana, né? Com certeza. E ainda mais com essa taxa de juros. Com certeza. A gente tem hoje o Minha Casa Minha Vida faixa 3, que atende imóvel de até 350 mil, com a taxa do Minha Casa Minha Vida, que vai ali de 7%, 8% também. Muito boa taxa. Legal. Então, para quem está pensando em adquirir um imóvel hoje, qual é o primeiro passo? O que a pessoa ela precisa fazer? Procura um correspondente bancário, abre a conta e pede a pré-aprovação do crédito. Aí o correspondente vai falar, ó, com base nas suas informações, melhor taxa de juros para você é essa daqui, você tem tanto de crédito aprovado. Agora pode definir o imóvel.
Porque às vezes o cliente faz o processo inverso. Ele procura o corretor, procura o imóvel, gera aquela expectativa, hora que chega ali a gente não consegue aprovar o crédito. Seja por algum endividamento, seja por alguma restrição que ele não tem conhecimento. Então, a melhor parte é ali. Tá com isso feito? Depois é só escolher o imóvel. Legal. E até essa é polêmica, mas eu acho que é importante. Sobre o papel do correspondente. Qual que é a grande diferença da pessoa ela procurar por um correspondente ou ela procurar diretamente pelo banco? Olha, no banco tem muita demanda, então vai desde uma pessoa que vai sacar um FGTS, tá com problema de conta, N demandas, às vezes ele vai ficar ali 2 horas na fila para resolver alguma coisa que ali conosco a gente atende com horário marcado, a gente atende em horários mais flexíveis. Então o banco atende das 10 às 3, de segunda a sexta. A gente atende das 8 às 18. Sábado também temos atendimento. Atendimento pelo WhatsApp, pelo menos ali conosco, a gente tem uma fila de espera ali de no máximo 15 minutos. Então ali as meninas estão, eu tenho um cronograma ali, então a gente não deixa cliente sem resposta, com dúvida. E às vezes no banco você vai ter que diversas vezes você não tem esse mesmo acesso. Então a gente vai ter acesso à prefeitura, cartório, guias que tem desconto, o que tem isenção, a gente prepara. Então a gente não faz somente o envio do documento ao banco, a gente faz toda essa parte cartorária também. E em relação a. Tem alguma diferença financeira para o cliente procurar vocês e procurar o banco? Não, é o mesmo valor. Qual é a diferença? O correspondente, ele pode oferecer assessoria. Então, na assessoria cartorária, para fazer a correria para o cliente, tem um custo extra. Se o cliente quiser contratar, isso não é obrigatório. Então, se o cliente fala, olha, eu mesmo vou correr atrás dos meus documentos, eu não quero que vocês corram atrás, sem problema nenhum. Ele não vai ser cobrado pela assessoria, somente as taxinhas do banco, avaliação, ITBI, enfim, ele vai correr atrás dessa documentação daí. Nossa, então não existe um porquê, né? Não, A pessoa não procurar um correspondente, sim, né? Porque ali direto. E você passa essa taxa para ele, só que isso também varia de acordo com a época que ele te procurar, né? na verdade, a gente tem uma taxa fixa de assessoria. Ah, não, eu digo assim, é igual do financiamento. Se ele pegou um financiamento, ele pegou lá, ele começou a sonhar hoje, ele falou com a Bruna. Se ele falar com a Bruna, às vezes daqui 3 meses, Pode ser diferente. isso pode ser diferente. Pode. Então, por isso que ele precisa, e até pela questão do preparo, né? Dos gastos também Sim. que você comentou. A gente estava com um caso ano passado, nós aprovamos um crédito de um cliente para a linha Procotista. Ele definiu o terreno, fez o projeto. Quando chegou a documentação para nós, o Procotista estava suspenso. A gente não conseguiu contratar no Procotista. Avaliamos ele na outra linha que estava disponível, era uma taxa um pouquinho mais alta, o cliente concordou. Só que também tivemos um pouco de dificuldade com esses recursos no final do ano passado. Então, agora virou o ano, renovou o orçamento para a cotista e a gente voltou ele para o cotista. Então, o que eu falo? O ideal é sempre vir, simular, aprovar e contratar. Não espera. Já define, já tenta ir atrás, porque as regras mudam. Hoje a gente não tem nenhuma previsão de alguma mudança, mas geralmente quando muda, o banco só vem e fala, mudou, a partir de tal data é a nova condição. Então, a gente tem que estar sempre um pouco atento com prazos, até porque a avaliação ela tem validade de 6 meses. Só que dentro desses 6 meses, se o banco muda alguma condição, o cliente vai contratar a nova condição que o banco está colocando ali. Até porque não tem. Ele vai ter que escolher alguma condição, Sim. né? Então não tem muito para onde ele correr. E ao longo desses seus 15 anos de trajetória como correspondente, qual que é a principal mensagem mesmo que você deixa e o que você vê, qual que é o sentimento realmente de ter essa quantidade de clientes e vocês terem conseguido chegar exatamente onde vocês chegaram e onde eu tenho certeza que, como seu pai tem 36 anos de história, você tem 15, quando você chegar aos seus 36 de história, como proprietária, daí levando o legado do seu pai, mas como correspondente, o que você falaria para as pessoas nisso, de adquirir o seu imóvel, dessa sua experiência, o que você traz? A gente vê todo o trâmite ali, né? Então, desde quando a pessoa vem, às vezes ela tá com uma restrição, a gente fala, ó, tem que regularizar, ela regulariza, a gente acompanha, baixa, aprova, vê a dificuldade, às vezes, para a pessoa pagar a entrada.
vê a dificuldade, às vezes, no decorrer da obra. Mudou o orçamento, escolhi um piso mais caro, alterou uma coisa ou outra. Mas no final, como vale a pena? É sempre um cliente que indica nós para vários outros clientes, né, que depois vão procurando a gente, tanto que hoje a gente quase não divulga o nosso trabalho, a gente vem mais por indicações e quase não damos conta mais da demanda. Mas a gente vê a satisfação da pessoa depois que está com tudo quitado, com tudo finalizado, é uma segurança muito grande, é casa própria, né? Uhum. E você se lembra de algum caso em específico que você tenha atendido e que te marcou? Recentemente, eu atendi uma amiga minha de escola e ela estava inicialmente vendo a casa com uma outra corretora, uma outra imobiliária. E daí ela me mandou, falou, Bruna, tô vendo essa casa assim, assim, você faz o financiamento? Eu falei, claro, faço. Acabou que não deu certo a negociação deles. Aí ela falou, ó, daqui pra frente eu só quero ver com vocês. Aí ela foi ver com meu pai a casa. Fechou a casa com meu pai em uma semana, eles estavam com a casa fechada, provamos o crédito deles e eles agora mudam agora. Para mim foi uma delícia, assim, ver ela e o marido dela conversando com a gente, falando, nossa, como que tinha que ser com você na minha casa. Então, assim, só que isso é diariamente, para nós é muito gratificante. Legal. Então é isso. Quem está pensando em financiar um imóvel precisa se preparar antes, precisa procurar um correspondente e depois é só escolher o terreno ou a casa. Sim. Né? Enfim, você quer deixar uma mensagem para os seus clientes, né? E para quem está assistindo mesmo, que às vezes não é seu cliente ainda, mas que vai financiar uma casa? Sim. Queria deixar mensagem de gratidão para os nossos clientes, então, pela confiança, porque é um momento muito sério, é um momento muito importante da vida, né? Tem muitas pessoas que vão comprar um único imóvel a vida toda, mas tem pessoas que não. E eu vejo que quando a pessoa vai para um segundo financiamento, eu vou trocar minha casa, eles me procuram. Então, é muito bom. E para os corretores, para as imobiliárias, a gente fica de portas abertas também, a gente atende muitos clientes externos, não são somente vendas nossas. A gente fica à disposição. Muito obrigada, Eu Bruna. que agradeço. A gente te agradece muito por essa contribuição, não só aqui para o Imobiliário Paraná, mas para todo mundo, porque o nosso objetivo é que as pessoas, o nosso objetivo é que as imobiliárias vendam para que a gente também tenha essa prosperidade. A nossa prosperidade vem da prosperidade de vocês. Então, tudo que a gente deseja é o melhor mesmo para vocês e que as pessoas elas tenham a sua casa própria, né? Sim, com certeza. E que daí consiga dinheiro com você para poder comprar. Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço.